Hoje a gente vai falar de um caso que aconteceu em Águas Claras, no Distrito Federal, capital do Brasil, e as tretas acontecendo. Olha, é isso que eu ia falar. Ela começa tirando uma onda, capital do Brasil. Olha o caso que ela vai trazer. O filho matou a mãe. Sabe por quê? Aqui no DF acontece o seguinte, muitos apartamentos pegam fogo, eu não sei qual é a praxe deles, mas acontece muito isso, muito mesmo, principalmente no plano piloto. E aí, aproveitando a situação de que muitos prédios acabam pegando fogo, os apartamentos, porque são antigos, a maioria é muito antiga, né? Tem muito apartamento antigo. É. E aí o filho falou, por que não matar de um jeito do que acontece todo dia? Fazer parecer um acidente. É. Um gênio esse rapaz. Mais um dia normal no DF. Fogo no prédio, fogo, fogo. E aí ele matou a mãe, e é o nosso caso de hoje, para puxar a nossa revisão de Lei Maria da Penha, que começou lá no episódio da Ingrid com o Leandro. Isso. Vamos nessa. Gente, a gente veio pedir, mais uma vez, siga, curte, compartilha, se inscreve no canal, envia para amigo, envia para o vizinho, envia para... Toda quarta-feira a gente tá aqui, então quem gosta desse tipo de conteúdo, curte de acompanhar também, tá fazendo concurso, conhece alguém que tá fazendo concurso, compartilha com a pessoa, se inscreve para poder receber a notificação. Quando vocês curtem também, isso mostra pro YouTube que o conteúdo é interessante, eles mandam para mais pessoas. Isso, faz a gente crescer. Então é isso, vamos pro caso? Bora. Lauro Estevão, é esse o nome? É, Lauro Estevão. Lauro Estevão está sendo, então, acusado pela morte da mãe dele, era uma idosa, 90 anos, é isso? É, acho que 94, alguma coisa assim. Já tinha mais de 90, né? E ele tinha perdido a tutela dela há pouco tempo. Porque ele tinha abandonado ela no hospital. Ano passado. Menininho, ótimo. Não, e ele perdeu a licença dele de médico também. Porque ele é médico? Ele era. Assediou sexualmente as pacientes. Nossa, Lauro. Devagar, amigo. Porra, abusa, ela mata a mãe e faz o diabo. Cara, ele perdeu. Eu nunca vi isso, o médico perder a licença. Ah, deve ter. Acho que 6 pacientes que estavam lendo que relataram que ele aproveitava os exames lá, o momento, para abusar delas sexualmente. Violação sexual mediante fraude, né? Então vamos lá. Lauro, essa pessoa ótima, como vocês podem ver. Então, ele forjou um incêndio. Sim, a mãe recebia uma pensão de 12 mil, uma aposentadoria de 12 mil, e ele ficava com essa tutela dela, né? Um valor considerável, né? Aí, ano passado, quando ele abandonou a mãe no hospital, teve denúncia do MP, ele perdeu ele não estava mais responsável pela mãe. Agora ele morava no apartamento junto com a mãe, e aí nesse dia ela ficava na maca, no apartamento ela ficava numa maca. Aí o fogo, eles perceberam que o fogo foi colocado bem ali. Né? Que foi o foco do incêndio. Sim. Eu vi até que familiares dela, quando teve essa confusão no hospital, ficaram sabendo, porque parece que ele foi preso nessa confusão foi detido, né, por discutir ali com os policiais, algo assim, e aí ele chegou a ser preso, e aí a família ficou sabendo dessa confusão, dessa treta lá no hospital e tal, mas ficou com medo de vir pra tirar ela dele, com medo dele. Então, assim, ele já passava esse sentimento, né? Você vê que até familiares tinham esse medo de se meter com as coisas dele, assim. E aí, além disso, a denúncia foi de homicídio qualificado por 3 qualificadoras, que foi motivo torpe, pelo emprego do fogo e contra a mulher, né? Feminicídio. Então, meio cruel aí, porque, né, a utilização de fogo, motivo torpe e o feminicídio. Além disso, teve a fraude processual, porque ele entrou 3 vezes, depois que já estava lacrado o apartamento, para tentar... Eu vi a delegada falando que tinham colocado já a faixa e ainda assim ele entrou. É muito comum, né? É muito comum você ver a pessoa voltar no lugar do crime. Eu achava que era coisa de filme, mas depois de tanto pegar, você vê que é muito comum a pessoa voltar, às vezes, até pra olhar com o olhar de fora, tipo... Pra ver se não tem alguma coisa ali, deixa eu ver como é que tá, deixa eu ver o que as pessoas estão falando aqui ao redor, o que é que estão achando, o que é que estão desconfiando. Né? É muita loucura. Mas, enfim, ele vai responder, então, aí por feminicídio, e a gente aproveita esse gancho para pegar tanto o feminicídio aqui, fazer uma revisão rapidinha, e também a Lei Maria da Penha, para a gente concluir a revisão que a gente veio lá de trás. Nesse caso aqui, com a mãe e um filho, que não é
o mais usual, né? O mais Uhum. usual, apesar de ser comum, não ser um negócio raro, mas o mais usual é ver ali entre cônjuge, entre parceiro, ex-companheiro, enfim. Feminicídio, É, em 2015, né? Sim, foi. E aí o bom da gente falar também desse crime é porque, como teve 3 qualificadoras, aí o povo fala, crime triplamente qualificado, como é que fica? Me mate, velho. Triplamente qualificado. Não é triplamente qualificado, porque só uma qualificadora vai mudar o parâmetro, né, do crime, porque o homicídio é de 1 a 6? De 6 a 20 anos. 6 a 20, nossa. 6 a 20. E o qualificado Aí é o de qualificado vai de... 8 a 30, não. Peraí, de 12 a 30 anos. Então ele muda o quantum ali, né, da pena. E aí as outras qualificadoras, o STJ já decidiu, né, Isso. que elas podem ser usadas como agravante, se for coincidente nesse caso. Tem muitos ali, Tem no agravante, 61 né? tem muito que coincide, né? Uhum. Tem um motivo fútil, um motivo torpe, tem a questão Os dele todos estão lá. Hoje ele se arrombou de todo lado. Ou tem o meio cruel, insidioso, Uhum. tem contra, eu acho que aí é contra ascendente, né? Tem mais Ascendente, genérico ali, descendente, quando tem no 61, não é tão específico como tem ali no feminicídio, né? No parágrafo do feminicídio. Então, aí se não tivesse, poderia ser usado como circunstância judicial na primeira Isso. fase. Você né? vai escolher uma Uhum. para qualificar. Não é triplamente E qualificado. uma qualificadora, porque ela vai trazer a pena base ali, né? A pena base deixa de ser a do CAP e passa a ser a da qualificadora. Então, temos aqui de 12 a 30 anos. E aí, agora, como é que a gente vai montar o resto aqui? A segunda e a terceira fase. Aí a gente vai pegar essas outras 2 circunstâncias aqui que poderiam qualificar e a gente não usou para qualificar e trazer para agravar a pena ou até para trazer aqui para o 59, né? Que traz a própria pena base, quando a gente vai fixar entre os 12 e 30 anos, eu vou trazer, não, mas considerando o meio cruel que ele usou e tal, eu posso... Para ponderar, poderia, né? Então, bom pontinho, tinha esquecido. A fraude processual a gente não fala, né? É um crime contra a administração da justiça, mas não tem muito a ver com o nosso episódio. Mas só para trazer, assim, é um crime que ele traz a alteração de fato. Então, eu vou tentar alterar ali o local, a pessoa, às vezes a posição que a pessoa foi encontrada. Então, por exemplo, em crime sexual é comum você revestir a roupa da pessoa para não chegar aquele negócio escancarado que teve um crime. O lugar, a pessoa ou alguma coisa do lugar. Ele tentou voltar para tentar tirar acho que ele tirou algumas coisas do apartamento, ele alterou algumas coisas para tentar, e aí o fim desse crime é ludibriar o juiz ou um perito que vai fazer o exame ali no local. Ele traz no caput, salvo engano, em processo civil ou administrativo, e aí no parágrafo único ele traz que se for num caso de processo penal, ainda que não iniciado, ou seja, mesmo na fase investigativa ali do inquérito, se for para fins penais, aí a pena vai ser em dobro. Então, até nesse caso aí, ele está também... Ele está sempre uma prejudicado. pancadinha um pouquinho maior. Um pouquinho maior aí, num crime que não é muito grave, né? E aí, então, seguindo, a gente vai para Maria. Essa violência que ele cometeu contra a mãe foi uma violência tanto patrimonial, né? Porque ele ficava com o dinheiro dela, sim, quanto física, né? Se provar se ele usava para fins privados, né? Que ele deixava ela em inanição, se tiver isso, né? Provado de que ele... Porque essa parte é mais difícil, assim, porque é muito fácil de alegar. Tipo, pessoa que tomava conta do dinheiro, mas às vezes ele... Não sei se é o caso dele, não me parece o tipo de pessoa... muito altruísta, mas em tese se ele aplicava no sustento dela, sim, comprava uma frutinha pra ela, e aí não impede, ele mora na mesma casa, comprei um biscoito aqui pra mim, é isso, ele mora com ela, mas tem a possibilidade aí de enquadrar como violência patrimonial e a violência física, sendo que o feminicídio, ele traz que a caracterização dele é com a vítima mulher em razão da condição de sexo feminino. Nesse caso aqui, ele traz logo em seguida o que é que eles consideram como razões em razão do sexo feminino, né? E aí tá as 2 presunções. A dele se encaixa logo na primeira, que é a presunção quando tem uma violência doméstica ou familiar contra a mulher, já considera que aqui morreu em razão da condição do sexo feminino. Quando lançaram aí, quando chegou, né, o feminicídio em 2015, eu lembro que eu ficava, meu Deus, mas já tem previsão, assim, de você... Eu entendi que tinha uma necessidade de trazer um crime para
escancarar para a sociedade que estava acontecendo muito, mas eu tenho dificuldade desse negócio de você criar uma coisa nova só para bater sem ter uma política pública ali ao redor e tal. E aí eu ficava, você já tem um crime qualificado, pode colocar qualificado, que normalmente é por motivo fútil, é por motivo torpe em relação a elas, e aí não mudaria a pena, entendeu? Mas nesse caso ele traz essa presunção, então assim, ele não te dá muita opção de não aplicar o feminicídio. Sim. Porque se teve violência doméstica ou familiar, a lei já presumiu que você matou em razão da condição de sexo feminino. Então já estaria aí caracterizado o feminicídio aí para ele. E a segunda situação é quando há alguma discriminação em razão do gênero, né? Sim, mas até com essa mudança que a gente até falou no episódio anterior do artigo 40, de presumir de forma absoluta, né? Agora a gente presume a violência contra a mulher nesse ambiente, né? De doméstico, de relação íntima de afeto, como, né? De entrar na Lei Maria da Penha, aí também eu acho que... Conversam, né? As leis, realmente. Bom, então, avançando. Então ele vai responder aí pela Maria da Penha, e aí vamos começar uma revisão da Maria da Penha. Sim. Uma coisa que a gente não conversou no passado, uma risadinha de ela, vamos nós. A Rebeca já passou hoje, tá? É prata, Brasil! Vamos lá. Uma coisa que a gente não conversou no anterior, que é interessante trazer assim, num geral, é que, como a gente tá falando, o caso de hoje foi um filho contra a mãe. Mas isso que eu vou falar que é mais característico ali da relação doméstica e familiar do marido e mulher, de companheiro de vínculo amoroso, né? Falam muito nos ciclos, né? Nas fases de violência, e em vitimologia trazem também muito isso e tal. Uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer isso por uma questão didática. Não didática no geral para concurso, mas para a vida, assim. Porque a gente traz muito a coisa de educar os homens para aprenderem a tratar uma mulher, porque para sair de uma coisa de machismo, tudo isso é verdade. Mas eu acho que é uma educação geral, não só de homem. Para a mulher também, porque a gente é responsável como adulta pelo que a gente permite que façam com a gente, entendeu? E essas fases da violência mostram que a gente tem como ver antes. Tipo, eu tinha um professor que falava, a noite não escurece de vez, ela vem escurecendo aos pouquinhos, você tem alguns sinais, que claro que numa relação doente é mais difícil da gente visualizar com clareza. Sim, e também quem tá ali dentro daquela relação, né? Dentro mesmo assim, quando você já embarcou nisso, aí é muito difícil de enxergar. E isso realmente foi um negócio que me surpreendeu trabalhando com isso, que eu vi que as pessoas não enxergavam mesmo. Tipo assim, velho, ela não consegue ver. E o negócio se repete, mesmo assim ela não consegue... É isso. Só que aí, o que eu acho que serve de educação pra gente, de falar disso? De a gente ficar alerta no início de qualquer relação, e até durante, de você ir vendo se de repente surgiu esse início de sinal aqui, já no meio, que é mais raro, né? Mas você começar a identificar esse tipo de coisa e ficar ligada, se colocando como possível vulnerável. Porque o pensamento é sempre esse, não, comigo? Você tá louco que vai acontecer um negócio desse. Aí quando vê, já descambou para um negócio. Não tem mais controle, né? É isso. Então eu acho que é interessante trazer que... Normalmente, eu morro de medo daquelas coisas muito emocionadas. Muita emoção, velho. Já acho que é bem pancada a cabeça, eu tenho medo. Mas por isso, eu acho que eu fiquei vendo tanto, que eu ficava, esse príncipe encantado aí, deve ter uma... Mas aí vem, fala a primeira fase ali de sinais, que é uma tensão, né, um aumento de tensão. Então, normalmente tem uma irritação muito grande do cara, uma falta de paciência, xingamento, que as pessoas não veem ainda como violência, mas já é um sinal, tipo, gritante. É violência psicológica. E assim, mas eu tô falando assim no dia a dia. Aí você fala, não, ele teve um dia difícil no trabalho. Todo dia. Ou é porque bebeu. É sempre um motivo pra justificar. Um puxão mais forte, um controle de onde você tá, com quem você... O controle excessivo, né? Uma pergunta também, galera, calma. Mas é um negócio quando você vê uma tendência de controle, que valeria pros dois lados, mas no caso ali, que também é abusivo, né? Das duas formas. Tanto da mulher com o homem quanto do homem com a mulher, mas a gente tá falando aqui porque a violência do homem contra a mulher, a violência física ali tem uma porrada maior pra gente, velho. Tem uma vulnerabilidade inegável, assim.
Mas às vezes não chega, né, na violência física. Às vezes nem chega, às vezes fica nessa fase de tensão aqui, que já traz um controle muito grande do E já agressor. ferra com a vida da outra pessoa. E aí já tem o afastamento da família, dos amigos, que seriam as pessoas que podiam dizer, vaza, Eita, que é você não tá louco. vendo que isso aí tá... Já faz esse afastamento, um sinal muito claro. Normalmente fala mal, né, das suas amigas, dos seus amigos, da sua família. Você só anda com gente que não presta, Nossa, que dedinho que você tem, né? E você não olha menos só pra mim. Eu só te Não, você salvei. acertou nessa, hein? Aí depois vem a fase da violência mesmo. E por último, a fase da lua de mel, que é a fase de um arrependimento. Ele chora, se arrepende, diz que ama, fica muito carinhoso, faz muito mais. As pessoas com casamentos normais ficam assim, nossa, mas que príncipe! Aí você, cucô, dá um sinal já. Eu tenho pavor de gente emocionada, morro de medo. Cucô, sinal. Então, é ficar esperto. Ficar esperto, gente. É isso. Acabei. Vou parar por aqui. Fica esperto. Fica esperto, é só isso que eu tenho pra dizer. A lição de hoje foi dada. Com muita didática. E aí, entrando pra Maria da Penha mesmo, que é os pontos que a gente não trouxe, né? Naquele anterior. Vamos falar de auxílio aluguel? Vamos. Fica ali num contexto, na verdade, de medidas de proteção, né? Dela. Acho que foi em 2021 essa alteração. Agora eu não tô lembrando. Em 2021, eu achava que tinha menos tempo. Mas, enfim, é recente. Eu vi que em São Paulo, em 2020, eles já regulavam o auxílio aluguel lá. Acho que já tinha o projeto de lei, antes de mudar a Maria da Penha, e eles já regulavam. E aí agora eles fizeram outro decreto, porque isso do auxílio aluguel, que é até 6 meses, né? Até 6 meses. Que a vítima de violência pode receber esse auxílio para ela poder se afastar do lar. Isso. É porque uma das medidas, e até para a prova isso é bom lembrar, porque não é muito intuitivo a gente pensar no afastamento da vítima do lar com uma medida de proteção. Dentre as medidas de proteção ali, a gente tem o afastamento do lado do agressor, do lar. Tem o afastamento, tem a separação de corpos por determinação judicial. Afastamento de contato, né, dele não poder chegar perto. Tem algumas medidas ali de proteção à vítima, e dentre elas a gente vai ver o afastamento da mulher do lar. Tem a recondução dela, quando você vai na polícia, espera que... Aí pode até chamar a polícia para te acompanhar nesse retorno à sua casa, às vezes, para pegar suas coisas e tal, com seus filhos, para voltar depois do afastamento. A lei ainda fala isso, depois do afastamento do agressor, ela poder retornar. Mas tem também a possibilidade dela ter que sair de casa, por alguma razão, ou até pelo ambiente, né? Depende de cada contexto, por isso que a lei também traz essa variedade toda. E aí ela pode ter que ser afastada do lar. Sim, aí, nesse caso... Em São Paulo eles pagavam R$400. Só achei muito absurdo, porque em São Paulo, o que você mora com R$400? E para quem ganhava 1/4 de salário mínimo, tipo o BPC, né, da assistência social. Sim. Quem ganha menos de 1/4 de salário mínimo ganhava esses R$400 por até 12 meses, lá era até 12 meses. Aí quando veio a Lei Maria da Penha, aí eles modularam para R$500 por até 6 meses, prorrogável por até mais 6, eles botaram lá. E eu acho que cada estado... Aí eles falaram que isso foi criado porque as casas-abrigo, elas não dava conta. Estavam em 134 cidades só e 46 estados. Do jeito assim, a ideia é muito boa. Sim, e também a mulher tem que se isolar totalmente, né? É isso. É complicado do jeito, assim, porque a gente sabe também que, até pela dificuldade, essa dificuldade de você romper essa relação, complica, porque aí às vezes tem filho pelo meio, que aí complica ainda mais, que às vezes você tem que manter um contato, ou pelo menos com alguém que vai contar para outra pessoa. É muito difícil de controlar. É muito difícil. E eu acho que nem a própria mulher fica sabendo, né, onde é a casa-abrigo. Não sabe. Pra ela não correr o risco de acabar contando pra ela. E conta, assim, às vezes. Porque é uma coisa que eu reparei quando eu comecei a trabalhar com isso, é que não falta amor nessas relações. As pessoas se amam. Amor. As pessoas se amam de fato. Eu achava que era tipo assim, o cara tá mentindo. Não é. Ele ama. Mas é doente. Só que é doente e normalmente é uma relação doente que não é feita só por um homem doente. A relação é doente. Eu não tô falando que a vítima tem culpa, mas ela se permitiu entrar e ficar ali por um período em uma relação que não doente, é saudável. não é saudável. Então, é natural que você vá adoecendo.
e que você, de certa forma... E como você tem muita Pela relação dependência doente. do outro, aí você acaba contando Mas pra... às vezes não tem. Dependência emocional, às vezes. A emocional tem. Sim. Mas é isso, você se permitiu chegar nesse momento. E aí acaba que realmente você um provoca no outro o pior, Uhum. sabe? Eu não tô aqui justificando, não. Pelo amor de Deus, que o povo, né? Vamos raciocinar um pouquinho o que eu tô falando, pelo amor de Deus. Uma relação doente, a conduta de um acaba disparando no outro, despertando no outro o que é pior. Então, às vezes, esse cara, numa outra relação aqui... Seria um cara... Uma relação saudável. Ele poderia estar numa relação saudável, Uhum. entendeu? Mas esses dois juntos não deu match. Eu lembro de um... Deu match demais. Eu lembro de um cara que chegou uma vez, estavam os dois, e era uma cachaça, eles dois, assim, brigava, o pau comia, daqui a pouco voltava, tira a representação, que eu quero ele. A gente conversou, lua de mel, fase da lua de mel. Ficava vendo todas as fases acontecendo assim com eles, acompanhando. Enfim, essa mulher engravidou. E aí chegaram lá, ela com a barriga já e tal, conversando. E aí, uma relação que eu falei pra eles, eu falei, não tem condição, vocês não têm condição de ficar juntos, gente, não tem condição. E aí... Você tá precisando de conselhos amorosos? Aí eu perguntei, do nada, uma psicóloga. Aí eu falei, é menino ou menina? Ah, era menina. Você pensou, é menina, velho. Era menina. E aí, eu perguntei pra ele, eu falei, se sua filha daqui a 16, 17 anos chegar pra você e disser, pai, meu namorado me bateu, mas a gente já conversou, a gente se ama muito e ele prometeu que nunca mais vai acontecer isso. O que é que você diria pra sua filha? Aí ele começou a chorar. Chorava e falava, eu ia mandar ela ir embora. Aí eu falei, então você acabou de me dizer aqui um pouquinho antes que você ama essa mulher aqui do seu lado. Aí ele... Amo. Chorando, velho. Aí eu falei, então faça a mesma coisa que você disse que faria pra sua filha. Vai embora, deixa ela viver. Vocês vão ter uma filha agora, vocês vão ter que manter um equilíbrio. Mas vocês juntos só vai dar defeito, velho. Só dá dando ruim aqui com vocês dois. Imagina com uma criança no meio dessa confusão. Não tem condição. Então, você vê, eu consegui ver que era uma relação doente. São pessoas que estão numa relação que não tem como dar certo, velho. Do jeito que foi caminhando, que foi construído isso, não tem como dar certo. E não tem como aliviar também pro agressor, porque aí pra mim é de uma covardia sinistra, principalmente quando entra na parte de violência, assim, física mesmo. Eu acho de uma covardia que eu não tenho capacidade de lidar, assim, sem querer matar a pessoa, tá? Mas enfim... E aí quem concede o auxílio aluguel é o juiz. Ela vai lá, pede pro juiz e ele concede essa medida protetiva do auxílio aluguel. Por até 6 meses e tal. Sim. E aí, nesse caso do auxílio aluguel, 6 meses, a gente lembra também daquela... Também acho que é novidade de, não sei, de manter o contrato de trabalho, que a pessoa pode se afastar do trabalho e manter o vínculo de trabalho por até 6 meses também. Sim, que tá ali na... Ela é recente também, eu acho. É recente, né? E aí teve uma treta falando de se era interrupção, suspensão do contrato de trabalho, aí o STJ... TST tinha dito que era suspensão, interrupção. né? Suspensão. Uma dica de trabalho, que eu não sei nada. Mas isso aí eu sei lembro. Que suspensão da época não... da OAB. Suspensão tem o S de sem salário. E não mantém, não sem conta para tempo de serviço, né? Prejudicar a mulher. Total. Não tem o menor sentido. Você dá isso aí e dizer... É uma medida protetiva, aqui, mas... Sem dinheiro. Sei, eu vou fazer o quê esses 6 meses? Além da queda do coisa, é isso que eu faço. Mas aí o STJ... Amém, Senhor. Falou que não, né? Que no caso vai equiparar, por ausência de previsão legal, faz uma interpretação extensiva da Lei Maria da Penha e equipara um auxílio-doença. Sim, os então, primeiros até 15 é o empregador. Ali, o empregador vai bancar e acima disso vai para o INSS. Sim, fica equiparado ao auxílio-doença, né? E aí mantém o vínculo de trabalho dela e conta como tempo de serviço. Foi uma forma, eu achei legal, foi uma forma que deixou justo, assim, ela não perdeu nada ali. Sim. Foi realmente uma proteção. Falando nisso, quem paga? Quem paga por isso? Beleza, o INSS vai bancar isso aí. Brincadeira. O auxílio-doença, mas o INSS vai estar bancando aí uma situação que, em tese, inicialmente não se encaixaria como auxílio-doença. É um regime solidário, então vai ficar um prejuízo aí pro INSS, em tese, né? Sim. E aí, o agressor, no caso, vai ter que reparar, né? Já tem previsão legal. Acho que foi em 2021, essa alteração. É bem recente. Que a pessoa que causa o dano
O agressor ele tem que reparar o INSS. E eu vi que a primeira decisão foi daqui do Distrito Federal, em 2013. Um juiz federal mandou 156 mil o cara reembolsar, porque ele tinha foi feminicídio, o menino ficou órfão e aí recebeu a pensão da mãe. E o juiz falou, se não fosse você ter matado a mulher, não tinha pensão para pagar, o INSS não precisava pagar essa pensão. É verdade. Então agora você vai ter que pagar essa pensão aí. Se a gente for ver, pela própria responsabilidade civil já tinha como resolver. Sim, mas porque agora causou a lei foi lá e mas carimbou, a lei deixou isso bem claro. Em relação à SUS, porque às vezes a mulher não morreu, mas às vezes ficou internada, precisou de um tratamento. Precisou de uma reparação, né? Precisou de uma reparação, então vai ter que custear. Uhum. Às vezes o sistema de segurança pública também tem custos com aquela mulher. Porque tem que ficar o policiamento no local de residência. Tem o policiamento, né? E, por exemplo, aqui no DF adotaram. Tem a previsão já legal e aqui acho que tem uns 3 anos que colocaram o botão do pânico. Que é muito legal, você fica com o dispositivo, assim, a ideia é muito boa. Funciona? Não sei, mas funciona, estou dizendo, na prática, né, de chegar, mas você anda, o cara vai estar o agressor vai estar com a tornozeleira eletrônica e ela vai estar com um botão. Ele se aproximando, ela aperta o botão, o negócio podia dar um choque nele. Pô, isso aí ia ser genial. Rapaz, patentear isso aí, viu? Forte, não pode ser pouquinho choque, não. Choque alto. Tipo do Chaves. Ouviu o grito, o efeito sonoro do dispositivo e até o grito. Será que do funciona? carro. Deixa eu ver. Ó, polícia. Você tá vendo, né? Eu tô louca, viu? Viu como o grito tá perto de mim? Mas enfim, quando ele vem, ela aperta e aí dá um efeito sonoro aqui pra ela e pro policial mais próximo que tiver ali dele, né? E aí vai ter alguém controlando. Então, esse dispositivo é caro também. Uhum. Então, ele vai ter que ressarcir o Estado quando usar um dispositivo desse, que não precisa ser exatamente, mas quando houver custos com essa mulher para ser protegida, ele vai ter que ressarcir também. Tem que bancar. Não tem jeito. E isso do dano moral, até o STJ já decidiu que quando o MP pede lá o dano moral é presumido. Sim. Porque naquela do 387 do Código de Processo Penal, quando fala da reparação, tem que ter a instrução probatória, tem que ter pedido mínimo. É uma reparação mínima ali, né? E vai depois vai pro civil. Mas esse da Maria da Penha nem precisa você pedir um mínimo. Basta você pedir. Isso. E aí não precisa de instrução probatória e nem no pedido mínimo. Se o MP pedir, o dano moral ele é presumido pela lesão, pela violência. E até esse pedido é só porque a lei exige que, para que esse 387 venha a ser aplicado, tem que ter o requerimento expresso. Sim, só para o juiz ou não do dar de ofendido ofício, ou do MP. Então o juiz não poderia dar de ofício, mas se... Opa! Dando moral! Só falar assim, o juiz. Entendi. Entendi tudo. E aí, beleza. Outras formas de proteção é encaminhamento para assistência judiciária e, para quem é servidora pública, facilitar, priorizar ali a remoção, né? Da mesma forma que tem lá embaixo, nas medidas protetivas, a matrícula de filho na escola mais próxima que tiver do seu domicílio, ou a transferência, porque às vezes a mulher vai ser afastada do lar também, e aí vai para outra cidade, muitas vezes, ou outro bairro mais distante, e ela vai poder transferir, independentemente da existência de vaga nessa escola. É igual aquela remoção quando tem interesse público, que eles garantem a vaga para o filho e a mulher independente de vaga ou não. E até para o servidor. Acho que quando você remove por interesse da administração, você faz faculdade ainda, você vai ser colocado se você é da federal aqui, Dani, você vai estar avançando. Última novidade, não tem muita novidade. Não, vou falar do crime ainda, não venha não, tentando fugir. Mas a gente vai falar primeiro da mais recente. Mais recente de mudança não, mas outubro de 2023, veio a pensão especial aí para os dependentes, filhos e dependentes. Do feminicídio. Do feminicídio. Filhos do feminicídio é pesadíssimo. Órfãos. Os filhos ou dependentes que ficaram órfãos em razão de um feminicídio. Então a mãe ou a pessoa de quem eles dependiam ali perdeu a vida por causa de um feminicídio, eles vão ter direito a essa pensão. Quem? Menores de 18 anos, né? Então, ali, criança ou adolescente. Com a renda igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. A renda per capita. Renda per capita é renda por cabeça. Então, uma família ali de 4 pessoas que recebe um salário mínimo, já tem a renda per capita ali de 1/4 do salário mínimo. Então, já se encaixaria. Se você não sabe fazer conta, tá bom. Porque 1/4, 4 pessoas, tá ótimo. Pessoa que fez direito, a gente já presume. Eu não sei.
Mas, enfim, o critério é esse. Então, tem que ter uma vulnerabilidade ali social também, um valor baixo da renda familiar. O auxílio aluguel também, né? Então, acaba que esses benefícios ficam muito nesse campo da assistência, né? Sim, e é atender. necessário mesmo, né? É realmente importante, que fica desamparado totalmente, né? Uma coisa que, um dos requisitos... Sabe o que aconteceu uma vez na Justiça Estadual? Que do auxílio aluguel, o estagiário da defensoria pediu o auxílio aluguel, o estagiário da defensoria, o defensor, estava pelo réu. Tá. E aí ele pediu o auxílio aluguel para que a mulher saísse da casa do réu. Para que fosse concedido para a mulher sair da casa do réu. Falou, concede o dinheirinho para ela ir embora, por favor. Vazar daqui R$500, dá de sopro, né? Nunca vi isso. Ele pedindo para ela. É uma solução. Já que você vai pedir, eu vou pedir para você. Resolver isso. Mas aí vamos lá. O agressor, por óbvio, mesmo que seja pai ou responsável da criança ou adolescente, não vai poder ficar responsável por ele aqui para receber a pensão, que além de tudo ia ser premiado, né? Ganhando um dinheirinho. Eles ficam recebendo, e aí quando completa 18 anos, cessa o valor? Cessa ou com a morte deles, ou com 18 anos. Sim. Aí se tiver mais de uma pessoa, o que vai completando 18 anos vai saindo e o restante vai dividindo entre os que vai ficaram. Vai sendo redividido. Até acabar de vez. Morte, né? Pode ser concedido de forma provisória se tiver indícios ali já da materialidade do crime. Então não precisa que tenha transitado em julgado. Em regra, sim. Em regra tem que ter o trânsito em julgado, né? Mas é possível a concessão provisória. E se depois falarem que não teve feminicídio, ele não precisa ressarcir o que ele recebeu. Verdade. Veio escrito também, né? Expressamente. Não precisa, vai cessar, mas não vai precisar devolver. Sim. Não acumula com benefício do regime geral previdenciário, nem do regime próprio previdenciário, nem do regime dos militares. Então, não acumula aqui com nenhum benefício previdenciário. Então, se ela, por exemplo, se a vítima, a mulher vítima de feminicídio deixou a pensão por morte, já não seria o caso aqui. Sim. Avançando, tem a possibilidade também de exclusão. Sim. Deles, né? Dos meninos terríveis. Se o menino for terrível, você protege porque ele é órfão do feminicídio. E aí vai que ele comete um ato infracional análogo ao crime do feminicídio. Não, meu amigo, vamos aprender. Você pega a Suzane von Richthofen por pouco ali. Ela era maior de idade, mas era recém-maior de idade, né? Então, se fosse um pouquinho antes, seria uma menor infratora de feminicídio ali em relação à mãe, né? Ela não poderia receber porque ela teria cometido o crime o ato infracional análogo. Protegido aqui. Então, caso a criança ou adolescente, isso aqui, eu vou repetir, não tem a menor lógica. Depois vocês vão entender. Mas eu tenho que falar o que está na lei. Depois eu critico. Mas tá assim, a criança ou adolescente que for condenado por sentença judicial definitiva, por ter cometido um ato infracional análogo a um feminicídio, como autor, partícipe com o autor, o que ele quiser, vai ser excluído. Aí tem lá, ressalvado. Eu amo esse legislador. Seguimos. Ressalvado o absolutamente incapaz ou inimputável. Agora eu pergunto, criança adolescente é imputável? Eu espero que eles estejam querendo dizer, não, quando foi inimputável ali por uma questão psicológica ou mental. Porque biológica é evidente. A gente está falando de ato infracional, não tem como ele estar falando da biológica. Mas beleza. E o absolutamente incapaz? Até 16 anos. Por que ele falou em criança no início? Se não tem como a criança ser excluída. Porque tá como absolutamente incapaz. Foi em outubro de 2023, gente. Não tem necessidade da criança. Já tinha mudado o Código Civil. Meu Deus, não tem como... Não tem como defender. Às vezes ele ia botar em outro lugar. Eu não vou nem dizer onde. Acho que cabe bem aqui. Vamos lá. Enfim. Para finalizar e fechar esse episódio sem crítica, com amor e tolerância, vamos falar de crime. Teve até conselho no hoje. Robin Hood da paixão. Eu falei pra ela. Hoje estou inspirada. Se você precisar, ligue pra gente. Não, ligue não. Não ligue não. Fala que eu não escuto. Nem li, nem lerei. Então, o problema que a gente tinha? Tinha medida protetiva de urgência, era aplicada, o cara não cumpria.
Aí o pessoal começou a dizer, não, crime de desobediência. O STJ disse negativo. A gente não considera isso aí como um crime de desobediência. Porque eu não consigo entender. Porque para mim era muito claro, se tinha uma decisão judicial mandando e foi prontamente ali recusada, não tem por que você não colocar como desobediência. Mas a jurisprudência pacificou que não era caso de desobediência. E aí o legislador falou, beleza, vou resolver isso. Então, trouxe o crime de desobediência de medida protetiva judicial. Requisitos importantes para lembrar. Precisa ser decisão judicial. A gente já tinha comentado no anterior que o delegado pode excepcionalmente afastar o agressor do lar. Não tendo o delegado, o policial pode fazer, mas nesse caso, se a pessoa não cumprir, não vai configurar o crime aqui do descumprimento. Segundo requisito que está no caput também, precisa ser uma das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Então, se a gente pegou como analogia ou para adequar o caso, pegou uma medida atípica, não vai configurar também o crime. A pena é pequena, em tese, poderia o delegado, né, que é até 4 anos de pena, o delegado pode fixar a fiança. E aí esse crime veio previsto nele que o delegado não pode de forma nenhuma prever, apesar da pena mais baixa, que acho que é de 3 meses a 2 anos Mas o de delegado detenção. fica afastado, né? O delegado fica afastado, tem que ser só pelo juiz. E acho que dele, assim, vai afastar do juizado, porque ele está na lei 11.340, e a lei 11.340 afasta expressamente, no artigo 41, ou é 42? Acho que é 41. Afasta a aplicação da lei 9.099, então, apesar de ser um crime que se enquadra ali pela pena, né, como infração de menor potencial ofensivo, não vai poder ser enjuizado. Acho que de comentário... Acho que é isso, gente. Falou tudo. Tudo não, mas assim... Tudo. O principal que cai em prova... Se vocês não acertarem, não contem pra gente. Acertarem o quê? A prova que vi a Maria da Penha. Acho que tem que contar sim. Não, se não acertar, porque tá tudo aqui. Tem. Se não acertar, então pode revisar de novo, vai. Se errar, chora aqui embaixo. Compartilha assim que a gente gosta de saber. Não quero saber, não. Eu quero saber a fofoca completa. Só quero saber se gabaritar. Se tiver print chorando pra algum amigo, posta também aqui embaixo que eu amo. Não tem problema. A gente aceita sim. Até a próxima. Tchau.